Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Quantos acharam? Digam A. Cheio. Isso aí. Acharam? Lucas 24, no versículo 13. Aqui fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Amém? Fala de discípulos. Não fala de pessoas que não conheceram a Deus, não conheciam a Deus. Fala de discípulos, porém, que pegaram o caminho de Emaús. Amém? Você já orou e uma porta de emprego que você tanto queria não adiantou naquele momento, não foi aberta? A situação financeira não foi mudada? Você já orou e uma enfermidade não foi curada? Eu tive o primeiro impacto com Cristo Jesus vendo um milagre acontecendo na minha casa. A cura de um câncer, muitos sabem disso, amém? A cura de um câncer. Mas quando eu perdi a minha mãe, eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá, coloquei a mão com toda a fé diante da aflição, diante do sofrimento dela. E 7 anos depois, nada aconteceu. A cura não veio. Ela faleceu. Tenho aqui meu irmão Fábio, que também há pouco tempo passou pela mesma experiência. Inclusive eu queria aqui fazer menção aqui do Fabinho, da Stephanie, nossos amigos, que ninguém saiu de mais longe para vir nesse culto hoje do que Fabinho, a Stephanie, a minha filha Júlia, o seu namorado, vieram lá de Cabo Frio para o culto. Amém? E Fábio também passou pela mesma situação, um homem de Deus, um homem que estava nos montes, orando, implantando igrejas com amigos nossos, lá na Serra, em Friburgo, vivendo experiências sobrenaturais, mas diante do que eu mais queria, ou do que ele mais queria, e talvez do que você mais deseja, ele que é poderoso para fazer, não fez. Já aconteceu isso com você? Aquele ministério, as pessoas liberaram palavras, você vai rodar as nações, e os anos eles foram passando, e você se pergunta, o que aconteceu? Porque mais ou menos eu cumpri, entre aspas, aqueles protocolos, mas o que aconteceu? Porque parece que nada está se movendo, parece que Deus, cara, esqueceu de mim, parece que Ele não está olhando, parece que Ele está indiferente a essa aflição, a essa dor, a essa necessidade. E quando essas coisas acontecem, qual é a sua reação diante daquilo que você tem tanta expectativa, porém que ainda não aconteceu? E que, sabe, parece que nem vai acontecer. O título dessa mensagem de hoje é A Expectativa do Terceiro Dia. A expectativa do terceiro dia. Nesses momentos aqui nós perdemos as expectativas, perdemos as esperanças, ainda que sejamos discípulos, ainda que de alguma forma nós temos experiência com esse Deus, cremos nesse Deus, cremos em quem Ele é, no que Ele pode fazer, mas mesmo assim nós trilhamos caminhos de Emaús. No primeiro versículo, no versículo 13, ele vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles, esses discípulos aí, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios.
Eu quero já começar no texto para a gente não ficar boiando. Às vezes a gente quer ir logo para o final do filme, mas se chegar no final do filme e você não entendeu o contexto, não teve graça nenhuma, amém? Você nem entende o final. Então, quando ele começa falando assim, naquele mesmo dia, eu te pergunto, que dia é esse? O que estava acontecendo? Quando essa história começa aqui, que discípulos, passando por essas dificuldades que nós passamos aqui, escolheram uma outra rota, um outro caminho. Ele fala assim, naquele mesmo dia, um dia de quê? O que estava acontecendo na vida desses caras aí? Bem, esse dia era o domingo da ressurreição, que simboliza a era da nova criação, amém? Esse domingo aqui, esse dia aqui, era o dia da grande notícia que o mundo recebeu. Um capítulo antes vai falar sobre essa notícia, vai falar que aquelas 3 mulheres, Madalena, Joana, Maria, agora elas estão também como esses discípulos, tristes, desanimadas. Por quê? Porque aquele que era o rei, aquele que ia implantar o reino, aquele que era poderoso em palavras, em obras, aquele Jesus, morreu, mataram ele, os pecadores mataram ele. E agora nós estamos aqui, sem o nosso rei, sem direção. Ele falou que no 3º dia ressuscitaria, mas hoje já é o 3º dia, a gente não viu nada acontecer. Eu não vou esperar mais não. Eu vou pegar o meu próprio caminho de Emaús. Quando nós atravessamos essas dores que eu falei aqui, eu, por exemplo, decidi tomar o meu próprio caminho, fora do caminho que ele tinha planejado, porque foi tão forte a minha dor, foi tão forte o meu questionamento com Deus, por que o Senhor, que é poderoso, não evitou, eu não digo nem a morte, mas tanto sofrimento assim com a minha mãe? Poxa, largamos tudo para te servir, e eu recebo isso como se nós tivéssemos essa moral toda, né? Estivéssemos fazendo um favor de ter entrado num caminho que Ele nos reconciliou com o Pai. Mas nessas horas não é isso. Nessas horas o que vem para fora é a nossa humanidade. Nós queremos encontrar um culpado, nós queremos achar uma resposta, e para isso nós culpamos até mesmo Deus. Mas esquecemos que quando Deus nos formou e nos criou, Ele fez tudo perfeito. Ele fez tudo. Quando a gente fala da criação, Deus nos formou do barro e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Ele nos fez sem doenças, sem mortes. A Bíblia vai dizer que através do pecado, da queda do homem, dele tocar no que não era para tocar, dele ir na direção que não era para ele ir, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa disso, por causa da queda, por causa da desobediência, é que aí a morte entrou na terra, as doenças. Aí nós tivemos que trabalhar para comer, nem para comer nós precisávamos de trabalhar. Adão, a gente brinca, né? Foi o único que colheu sem plantar. A gente tem que plantar para colher, e certamente nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Isso também é um grande ensinamento bíblico. Mas ele colheu sem plantar. Então quer dizer, tudo que ele formou, o jeito que ele fez foi perfeito. Quando isso acontece, ele ainda nos dá uma oportunidade em Cristo Jesus de nos arrependermos dos nossos pecados, dos caminhos que pegamos sem ser os caminhos dele, de Emaús das nossas vidas, de enxergarmos nesse Jesus a reconciliação com o Pai e voltarmos para o plano perfeito, o plano original que Ele nos formou. Esses homens aqui estavam com essas dúvidas, e esse era o grande dia de que aquelas mulheres, que aquela notícia boa chegou, e aquelas mulheres vão naquele sepulcro. E qual é a notícia? A notícia daqueles anjos que estão esperando aquelas mulheres ali é: ei, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O plano, o propósito se cumpriu.
elas estavam indo lá para limpar o corpo dele, perfumar o corpo dele, e dão de cara com essa notícia: ele vive, ele ressuscitou. Glória a Deus pela vida dessas mulheres, e que foram lá e que foram até o final. Porém, no meio de situações como eu falei aqui, que nós atravessamos, esses homens aqui estão enfrentando a mesma situação, e eles também não suportaram, não ficaram lá em Jerusalém, não foram como as mulheres para ver e ter aquela experiência ali no túmulo. Eles então não suportam o tamanho da pressão e decidem tomar o próprio caminho. Eles na verdade se esqueceram, porque aqui um pouquinho antes, no versículo 7, ele fala que importa que o Filho do Homem seja entregue, e no versículo 8 vai dizer assim: então elas se lembraram das suas palavras. Se está falando que elas se lembraram das palavras de Jesus, que ele ia ressuscitar no terceiro dia, é porque elas tinham esquecido, amém? É, lógico. Assim como esses homens tinham esquecido disso. A pressão foi tão forte, os dilemas na cabeça foi tão forte, que eles esqueceram de todas as palavras que ele professou. Ei, eu vou reviver, eu vou ressuscitar nesse terceiro dia. Quando nós esquecemos das palavras que Jesus falou a respeito dele para nós, certamente nós vamos deixar de acreditar, de confiar e de ter esperança no terceiro dia. Quando essas palavras que foram professadas de Jesus para as nossas vidas, elas são apagadas da nossa mente, nós não vamos mais ter expectativa quanto à boa notícia, o grande dia, ao terceiro dia, a ressurreição. E eles pegam o caminho de Emaús, e o caminho de Emaús nada mais é do que o caminho da incredulidade, o caminho da decepção. O caminho de Emaús é o caminho da desistência. Em meio das pressões que a gente sofre, a gente acaba desistindo. A gente acaba desistindo dos nossos passos de fé. A gente acaba desistindo das palavras que nós falamos antes aqui, que vieram da parte de Jesus para nós. Acaba apagando as expectativas que nós temos quanto à nossa vida com Deus. É isso que é pegar caminho de Emaús. Caminho de Emaús é esse caminho. E um dos sintomas de quem perdeu essa expectativa, essa esperança no terceiro dia, perdeu a esperança nas palavras de Jesus, o primeiro ponto é que ele deixa a comunhão. Ele deixa de congregar. Ele deixa de ter alegria em estar na comunhão dos santos, em estar juntos, compartilhando os sonhos dos irmãos da igreja que flui através de nós. É um dos primeiros sintomas de quem perdeu a expectativa do terceiro dia. Ele deixa tudo isso e ele agora pega o próprio caminho e começa a andar sozinho. Um dos primeiros sintomas é: ele deixa Jerusalém. Esses homens deixam Jerusalém, diz uma distância ali, mais ou menos de 12 quilômetros, para pegarem o seu próprio caminho. Eles deixam o compartilhar, o partir do pão. Eles deixam o lugar de bênção, Jerusalém. Eles deixam o lugar onde a notícia boa vai chegar, porque estava pertinho da notícia chegar. Mas eles saíram antes. Mas eles pegaram um caminho na fraqueza da nossa humanidade. O que eu e você enfrentamos não eram homens, o que eu falei no início, eram discípulos. O comum na nossa caminhada de fé, quando nós somos massacrados pelas nossas mais fortes decepções e emoções, o caminho da desistência, o caminho da
incredulidade, deixando Jerusalém. E no verso 15, eles vão conversando ali, falando das coisas que tinham acontecido. No verso 15 vai dizer assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Querido, nós podemos sim, e todos os personagens bíblicos que nós vamos ver, eles vão passar por momentos de desesperança. Amém? De não ter mais no que esperar, em quem esperar, onde o seu coração foi apertado a tal ponto de que ele enfraqueceu na fé. Ele perdeu essa expectativa que nós estamos falando, estamos desesperançados. Mas, irmãos, um ensinamento muito prático aqui é: mesmo que isso aconteça ou esteja agora acontecendo com você, nunca deixe a comunhão, nunca deixe Jerusalém, nunca deixe aqueles que vão chorar com você, aqueles que vão edificar a sua fé, aqueles que vão te dar palavras de vida no momento em que o seu corpo não aguenta mais, aqueles que vão celebrar a sua alegria, aqueles que não têm interesse malicioso na sua amizade, desfrutam da vida e do que nós podemos ter em comum nesse Cristo Jesus. Ainda que doa, ainda que o momento seja de muita lágrima, ainda que sejam momentos de incertezas, de decepções, não deixe Jerusalém, não deixe a comunhão, não deixe o lugar onde a notícia boa vai chegar. Andar na direção contrária do que Jesus falou vai nos fazer perder a paz. Alguns acham que a paz está em resolver a sua situação financeira. Quando eu estiver legal, eu fico em paz. Os que estão menos em paz são os mais ricos, querido. Pode ter certeza. Os que estão em cobertura nos lugares mais caros. Porque pegar um caminho próprio, contrário daquilo que Jesus direcionou, vai tirar a nossa paz. Os discípulos, se você reparar, ele dizia assim: aconteceu que eles, enquanto estavam conversando e discutindo, não tinha mais paz nesse caminho, tinha discussão, tinha apontamentos, tinha dúvida, insegurança. É tudo que nós colhemos no caminho de Emaús. É tudo que nós colhemos num caminho contrário daquele que Jesus nos direcionou. Só que, se atente aqui para mim em nome de Jesus. Olha aqui, olha aqui. Mesmo você escolhendo o caminho de Emaús, mesmo você escolhendo o caminho contrário, o que o versículo 15 acaba falando é que eles estavam sim sem paz. Eles estavam sim num caminho que não era para estar. Eles estavam discutindo. Mas o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Até quando nós escolhemos o caminho da desistência, até quando nós escolhemos o caminho da incredulidade, esse Jesus é tão amoroso, cara. Ele é tão bom que ele entra nesse caminho e continua comigo e com você. Porque ele não enxerga como a gente. Ali está um vacilão, ó. Quando precisou, a igreja ajudou. Agora está aí, virou as costas. Jesus não é assim, cara. Jesus entra nesse caminho e com toda a nossa incredulidade e com todas as nossas deficiências, ainda assim se aproxima de nós. Ele não se aproxima à toa. Não. Ele não se aproxima à toa.
16 vai dizer: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Os discípulos estavam com os olhos, eles não conseguiam reconhecer que era Jesus que estava ali. Algo aconteceu sobrenatural e eles não conseguiam reconhecer. 17 diz assim: então Jesus perguntou: que é isso que te preocupa? E de que vocês estão tratando aí à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Irmão, eu estou falando de Jesus, não é de mim, de você. Você acha que Jesus sabia ou não sabia o que estava acontecendo com eles? Sim ou não? Sim. Agora, por que Jesus pergunta? O que está preocupando você? Por quê? Parou para pensar nisso? Ele já sabia. Aliás, ninguém sabia mais do que ele sobre tudo o que estava acontecendo, mas ele para e pergunta: o que te preocupa? Mesmo Jesus sabendo da aflição, mesmo Jesus sabendo da sua dificuldade, mesmo Jesus sabendo daquilo que está dividindo o seu pensamento, o seu coração, te colocando até mesmo nesses caminhos de Emaús, ou querendo te direcionar para lá, ele já sabe. Ele vai parar, como numa noite de hoje, ele vai dizer: filhão, filha minha, o que te preocupa? Porque o interesse que Jesus tem comigo e com você é num relacionamento em verdade. É isso. Ele sabe, mas ele quer que você se relacione com ele. Ele deseja que você se relacione com ele. Ele desejava que esses homens falassem, se relacionassem, olhassem para ele. Porque pode ser que esse maior problema é a única coisa que vai te levar para ele. Eu nunca tinha olhado para Jesus da forma que eu olhei quando o médico fala: olha, sua mãe tem 30 dias de vida, esse câncer não tem mais jeito. Eu nunca fui até Jesus do jeito que eu fui nesse dia. Eu nunca olhei para ele do jeito que eu olhei nesse dia. Então quer dizer, talvez o grande problema que está acontecendo é exatamente o que vai te conduzir para um caminho perfeito em Cristo Jesus. Ele quer se relacionar. Não estou dizendo que ele coloca coisas para você olhar para ele. Presta atenção, não um Deus de maldição. Amém? Não é isso. Mas nisso que está acontecendo, ele se aproxima de você e deseja se relacionar com você. É isso que está agora acontecendo com esses irmãos aqui. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro fala assim, olha só: lancem sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele já ensinou pra gente. Não vai lá em quem não pode liberar algo como Jesus pode liberar sobre a sua casa e sobre a sua vida. Não vai não. Vai logo nele. Lance sobre ele a sua ansiedade, aquilo que está te afligindo, aquilo que nós falamos no início, estamos orando e não acontece. Aquilo que não acontece no terceiro dia, já é o terceiro dia e parece que nada vai acontecer. Nenhuma daquelas palavras vão se cumprir. Lance sobre ele a sua ansiedade. Ele quer se relacionar com você. Ele se aproxima de você. Amém? Repare que no final do versículo 17 que nós lemos, ele pergunta o que está acontecendo, e lá no finalzinho falam assim: e eles pararam entristecidos. Nós já vimos que eles não tinham paz nesse caminho. Amém? E nós agora estamos vendo que no caminho de Emaús também não tem alegria. Eles pararam diante da aproximação de Jesus, sem saber que era Jesus, e pararam entristecidos. Pegar os nossos próprios caminhos vai gerar tristeza no nosso coração. Guarde isso. Você nunca está completo. Você nunca está feliz.
essa felicidade que ele diz aqui, Jesus, nunca. Pode perceber, pegar o caminho de Emaús vai nos gerar tristeza, amém? No versículo 18 vai dizer assim: um porém chamado Cleopas, que ele diz aí é um discípulo, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, estando aqui em Jerusalém, você não sabe das ocorrências, não sabe dos últimos dias? E eu quero parar aqui rapidinho, porque eu quero falar sobre Cleopas. Ei, Cleopas é um dos discípulos. E sabe quem Cleopas é? Alguém sabe aí? Levanta a mão assim. Alguém sabe o que Cleopas, um desses discípulos, é de Jesus? Tio de Jesus. Cleopas é tio de Jesus. Por que você está frisando isso, Jefferson? Eu estou frisando porque, além de discípulo, ele era família, ele era íntimo, ele era de casa, tio, família. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que até os discípulos mais íntimos de Jesus podem pegar caminho de Emaús. Até quem é mais íntimo, até quem teve grandes experiências com esse Jesus, até quem liderou pessoas, pastoreou, até quem orava e o fogo realmente caía do céu, aquele que cantava e o céu se abria, aquele que já amanhecia com fome e sede da palavra, já colocava um louvor e já queria ter logo esse contato com esse Jesus. Até esses de casa, até esses mais íntimos podem pegar o caminho da desistência, podem pegar o caminho da incredulidade, podem pegar o caminho de Emaús e se afastar da Jerusalém. É isso que ele está falando aqui, Cleopas. No versículo 19, ele perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu, e Jesus Nazareno. Agora eles estão falando para Jesus sem saber que é Jesus. Você não sabe o que está acontecendo, só você que não sabe. Todo mundo sabe o que está acontecendo, não é possível. Aquele Jesus, aquele Nazareno, varão, que era, presta atenção, que era varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado e à morte, e foi crucificado. Ora, nós esperávamos, olha, repara uma coisa, aquele Jesus que era, agora ele fala, ora, nós que esperávamos. Fique reparando que tudo agora está no passado. Nós esperávamos que ele fosse quem havia, tudo no passado, que ia redimir Israel, mas depois de tudo isso que aconteceu, e já, olha aí, e já sendo o terceiro dia, já chegou o terceiro dia, e já sendo o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres estavam conosco. Eles falam da experiência das mulheres lá. Foram lá na madrugada, no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão dos anjos, o qual afirmava que ele vive. De fato, alguns de nós, dos nossos, foram ao sepulcro e verificaram, marca essa palavra, e a exatidão do que disseram as mulheres, mas também eles não viram. Vou parar aqui rapidinho só para dizer isso. Eles estavam agora falando que Jesus não é, mas que Jesus era. Já foi, acabou. Ele era profeta. Quando a gente perde a expectativa do terceiro dia, Jesus, para nós, ele deixa de ser o Todo-Poderoso. Para nós. Amém? Ele não deixa de ser. Mas, de repente, na nossa mente, no nosso coração, ele não é mais aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é a ressurreição. Diante dessas situações que eles estão enfrentando aqui, que são as nossas situações, dos nossos cotidianos, da nossa caminhada de fé, de repente,
Jesus não é mais tão poderoso, como eu falei aqui. O Senhor não era poderoso, por que tanto sofrimento e por que essa morte? Não é mais tão poderoso assim. Ele era poderoso, ele ia fazer. Nós estávamos esperando nele, havia de acontecer. Agora, esse Jesus, que é a nossa expectativa do terceiro dia, ficou no passado. Nós deixamos esse Jesus e a maior esperança que nós podemos carregar nessa vida no passado. Não está mais como expectativa do nosso presente e o nosso futuro. O nosso coração foi petrificado com toda a esperança que jorra dele em vida, como foi ministrado aqui nos louvores, águas de vida para nós continuarmos a nossa caminhada, mesmo diante de tudo que aconteceu e de tudo que está acontecendo, porque ele nos fortalece, essa destra forte, ela nos fortalece para continuar mesmo diante de todos os traumas que nós enfrentamos e vivemos. Só por ele, só por essa mão forte, amém? Ele era, agora ele não é mais, é um relacionamento distante, é um relacionamento superficial, era. E ele a todo tempo querendo um relacionamento mais de perto. E ele a todo tempo indo atrás de nós, mesmo sem eu e você merecermos uma passada dele. Então eles continuam falando, e no versículo 26 é muito importante a gente frisar esse versículo. E antes desse versículo, eu quero colocar também o versículo 24, onde eles falam verificaram. Eles verificaram com exatidão. Sim, aquelas mulheres falaram, sim, os discípulos falaram, mas é o seguinte, no final de tudo eles falam assim, mas não teve nada, nós não vimos nada do que estava acontecendo, ou do que aconteceu, do que eles viram. Isso fala que nem o túmulo vazio, nem os anjos declarando, olha só, os anjos declararam para a mulher, nem o túmulo vazio, nem os anjos declarando, nem as mulheres afirmando, nada convenceu esses discípulos a não ser Cristo em pessoa, lá no versículo 30. Sabe por quê? Porque sem a revelação do Espírito, como acontece no dia de hoje, sem essa revelação do Espírito Santo, ninguém vai se convencer dessa obra salvífica. Ninguém é capaz. Só com Ele. É Ele quem age. É Ele quem age. É Ele que nos convence do pecado e do juízo. Amém? Eles verificaram isso. Versículo 26. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí agora Jesus começa a responder eles. Agora é um ponto crucial, é um ponto importante. Porque Jesus é aquele que vai atrás, sim. É aquele amoroso, sim. É aquele que entra nesse caminho para me resgatar e te resgatar, sim. Só que diante de tanta incredulidade, Jesus agora vai falar para eles assim, versículo 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aqueles homens estavam murmurando, discutindo, eles estavam num caminho, estavam sem paz, falando do que eles achavam que estavam, entre aspas, acontecendo, porque na verdade eles estavam cegos e eles não estavam vendo o que realmente estava acontecendo, amém? E Cristo diz isso para eles. Às vezes nós temos dificuldade em compreendermos as coisas que são terrenas, porque as que são eternas ainda não estão totalmente definidas dentro de nós. Você consegue entender isso? Quando o que é eterno está definido dentro de nós, nós deixamos de questionar muitas coisas.
Nós começamos a enxergar outras coisas, mas esses homens eles não conseguiam ver, a incredulidade não permitiam ver que era o próprio Jesus ali naquele caminho com eles. Estavam fechando os olhos deles, esses homens estavam cegos. Quantas são as vezes que por não entendermos o propósito, o tempo, o plano do Senhor, nós pegamos caminhos que são contrários à sua vontade e não compreendemos o tempo que Ele está fazendo, porque deixa eu te falar uma coisa, não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Amém? Aqueles homens, se eles não tivessem saído de Jerusalém, eles estariam recebendo a notícia. Se aqueles homens estivessem em comunhão, talvez estariam com aquela mulher e os olhos deles veriam um túmulo vazio. Mas por pegarmos esse caminho, no desespero que nós passamos, nós não vamos ver algumas coisas. Mas não é porque nós não estamos vendo que o túmulo não está vazio. Não é porque não aconteceu da nossa forma, do nosso jeito. Não é porque não está acontecendo na forma que você está planejando, que Jesus não está fazendo. Que no mundo espiritual não está acontecendo. É isso que está acontecendo nesse momento aqui agora. Ele entra nesse caminho com um objetivo. Qual é o objetivo, Jefferson? Que nós possamos enxergá-lo novamente. Parece que são várias as vezes que o terceiro dia está passando e não tem nada acontecendo. Quando a gente sai daqui, quando a gente está dentro do nosso lar, quando as situações familiares chegam, quando um boleto atrasa, quando a situação financeira não se resolve, quando parece que esse ministério não vai acontecer, muitas são as vezes que nós olhamos para dentro de nós, no espelho das nossas almas e falamos: o terceiro dia chegou e nada aconteceu, não tem nada acontecendo. Diante daquilo que você não pode enxergar, eu quero te dizer que Ele tem planos que são maiores do que aquilo que você está projetando aí. A Bíblia que diz isso, que os sonhos dele são mais altos, os planos são maiores. Parece que às vezes, se acontecer na forma que você pensou, o problema vai ser resolvido, mas abrimos os nossos olhos para esse Jesus que está entrando nesse caminho, vai fazer que o grande problema seja resolvido. E qual é, Jefferson? Enxergá-lo novamente e voltarmos para Jerusalém. Voltarmos para a rota original, sairmos da rota que nós tomamos com os nossos próprios pés. Versículo 28 diz: quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez menção de passar adiante da entrada da aldeia que os discípulos iam ficar. Mas eles os constrangeram dizendo: Jesus não, falou para ele: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, já está chegando a noite. Nós andamos, caminhamos tanto. E Jesus entra para ficar com eles. Jesus entra nesse caminho primeiro para resgatar esses irmãos.
resgatar do caminho de dor que eles tomaram, do caminho de desistência que eles tomaram. Jesus entra nesse caminho, ele aquece o coração deles novamente, em verdade, em amor. Mas vai chegar uma hora, vai chegar um tempo aqui, vai chegar um momento que Jesus vai continuar o caminho dele, porque Jesus não abençoa o seu caminho. Jesus é o caminho abençoado para que você entre nesse caminho. Já viu aquelas coisas que a gente ora? Jesus, abençoa aqui, abençoa a minha decisão, abençoa a rota que eu tracei, abençoa o jeito que eu fiz, abençoa aqui esse caminho. Jesus está falando não abençoa, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o único caminho que conduz até o Pai. Isso é a palavra. Já existe um caminho abençoado. Nós é que temos que mudar as nossas rotas. Nós é que temos que reposicionar o caminho no único caminho que já está abençoado. O único caminho de vida. O caminho que não tem essa tristeza. O caminho que não tem morte. O caminho que não tem essa falta de paz. Cristo Jesus.